Você já parou para pensar como é importante levar a vida com bom humor? Trazer leveza para o nosso dia a dia? Isso começa com a nossa identidade e também com as histórias que a gente vivencia por aí. Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje, então não sai daí, Simplicidade já está começando. A gente retoma o Simplicidade em 2019 com uma história bem interessante. Olha, eu estou me divertindo com a minha convidada de hoje, a gente já conversou bastante nos bastidores, e tem uma curiosidade aqui. Eu acredito que na televisão brasileira nunca aconteceu de uma Elke entrevistar outra Elke. Elke, muito obrigada por nos receber aqui na tua casa. A gente estava aqui conversando enquanto o Felipe montava os equipamentos. Tem muita história para contar, não dá tempo de contar tudo, mas a gente já estava aqui rindo, né? E compartilhando essas curiosidades também que tem a ver com o nosso nome, né? Sim. Que coisa! Antes de mais nada, eu quero te lembrar como a gente se conheceu. Tu lembra? Lembro, sim. Então, foi muito curioso, porque a gente estava numa loja e a atendente falava comigo e tu respondia. E eu respondia. Porque até então tu não imaginava que meu nome era Elke também. Sim. Isso é muito engraçado. E dali em diante, a gente, né, se adicionou no Facebook. Muito curioso. Onde a gente se encontra, oi Elke, oi Elke. Não é comum, né? Não, acho que não, né? Pra ti, assim, no teu dia a dia. Bom, tu estava falando que tu és de Rio do Sul. Tava me contando que tu não és de Tubarão, tu é de Rio do Sul. E para aquela região, o nome Elke é mais comum, certo? É mais comum, sim. Mas aqui, tu já tinha, assim, conhecido uma Elke tão de perto? Não, não tinha conhecido. Ainda mais responder por ela numa loja, sim, né? Sim, muito engraçado, né? Muito engraçada a situação. A gente estava falando aqui da origem do nome, né? Tu já conhecia, eu não conhecia a origem do meu nome ainda. É russo? É russo. Conta pra gente, então, como é que... Conta um pouquinho sobre esse nome, Elke. Elke é um nome russo e o significado dele é espada. Espada. Isso. Olha só. Bom, como isso vai fazer diferença na nossa vida, eu não sei. Não, eu acho que nada. Mas é curioso, né? É interessante a gente saber a origem do nosso nome. Sim. Tu cresceu ouvindo sobre a... Que maravilha, claro, com certeza. Isso não foi um privilégio meu? Não Toda se vez sinta sozinha. Ah, então tá. Toda vez que a gente fala o nome, toda vez que tu falava o teu nome, te apresentava, Vinha a brincadeira atrás. No colégio, na rua, no trabalho, qualquer lugar. E no fim a gente aprende a lidar com isso, né? Isso. Essa geração de hoje talvez nem conheça tanto a Elke Maravilha, mas na nossa geração acho que foi muito assim, ela não imaginava como ela era famosa, como era sabe? famosa. Eu sempre brinquei com isso. Embora o teu nome não seja do nome dela, nem o meu. Sim, é verdade, é verdade. Como que surgiu, como que foi colocado o teu nome? O meu nome, segundo conta a minha família, né? O meu pai assistiu um filme, era uma atriz, talvez americana, e o nome dela era Elke Sommer. Isso inspirou teu pai a botar... Inspirou meu pai. E colocou o segundo nome, Renate, que é alemão. Que como eu disse, tu és daquela região, né? Eu sou daquela região ali. Eu nasci em Rio do Sul. E é muito comum esse nome lá. Sim, Blumenau, Gaspar, Rio do Sul. Aquela região ali é um nome comum, mais comum, né? Essa coisa do nome, a gente estava comentando aqui... Elke Hering também, Blumenau. Tem também essa referência, Isso, da Elke Hering. Lá realmente é muito... Ruas com nome... Eu achei uma rua em Florianópolis com o nome Elke, só não me lembro o sobrenome. E em Blumenau também ela é bem famosa. Bem comum. Né? O meu nome também foi inspirado em uma pessoa de lá, de Blumenau. Quando a minha mãe esteve por lá e conheceu uma menina chamada Elke, gostou e botou em mim. Isso. Enfim, a gente estava falando dessa curiosidade sobre nome. Né? Vamos falar um pouquinho disso, então, porque tu és oficial de justiça. Sim, sou. Tu conhece muito bem a nossa cidade, né? Tu tem que estar em campo. Teu trabalho é
Na rua. direto com as pessoas, né? Sim. E tem muitos nomes curiosos, né? A gente estava falando sobre isso, assim, nos bastidores. Sim. Tem muitos, não sei se precisa citar, mas é interessante isso, né? Como a responsabilidade de colocar um nome em alguém. O que tu acha disso? Sim, acho isso uma grande responsabilidade, até porque a pessoa carrega isso, né, para a vida e influencia muitas vezes, né? Quando tu é criança, tu não consegue distinguir muito assim, né, que a Elke Maravilha é uma atriz, né, é uma da tua identidade, né? Isso, lá do Chacrinha, né, tal, que ela, sim. né, e que tu estás separada daquilo, porque a pessoa te vincula, né? Então, nós temos aqui em Tubarão alguns casos bem engraçados, né? Existem alguns nomes, nós temos o My Flower, temos o seu Asteroide, né? Alguns nomes de artísticos, né? Elvis Presley. Elvis Presley, que é irmão da Priscila Presley, na vida real aqui em Tubarão, né? Era pai e filha e acabou são irmãos em Tubarão, né? Sim. E muitos nomes assim, muito curiosos. Que a pessoa aprende a conviver com o próprio nome, vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo a conviver, mas tem que dar muita explicação. Sim, é o nosso caso. Nosso caso, com certeza. É o que a gente vai interromper, porque o primeiro bloco já acabou. Olha que rápido. Eu te falei que era rápido. Eu te disse que era rápido. Tem tanto assunto, o público não imagina, porque a gente estava conversando aqui antes do programa começar. Mas no segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais essa Elke aqui. Então não sai daí o Simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com a Simplicidade de hoje. E hoje eu estou conversando com a Elke. Gente, uma Elke entrevistando. É muito curioso isso. É muito interessante, eu acho, porque não é comum. Eu tenho até uma colega que se formou comigo, jornalista, mas o nome dela escreve um pouquinho diferente. O nosso é exatamente igual, né? E-L-K-E, Isso. que é o original. Que é original. Parênteses aqui, né? É, um parênteses. Olha só, tu és o oficial de justiça. Sim. E a gente não faz ideia de como essa profissão é complexa, né? Além de ter que lidar com o público lidar com casos diferentes, né? Tu és o braço do juiz na sociedade, na rua. Teu papel como oficial de justiça é executar o que o juiz determina, é isso? Isso mesmo, é o que sim. Falando assim até parece simples, mas não é tão simples quando é o dia a dia, né? Não, fica bem... Alguns mandados, eles são bem complexos e são bem difíceis de tu colocar em prática, né? Por exemplo, nós temos ordens de despejo, temos prisões, temos Maria da Penha, né? O cumprimento da Maria da Penha. Quem dá efetividade ao mandado é o oficial de justiça, alvará de soltura. Então, tudo isso nós que procedemos, nós que damos a finalização daquele mandado. Ou seja, tu tem que ir até a casa da pessoa, muitas vezes. Sim. Ou adentrar onde ela estiver. Isso. Um lugar oficial em que ela esteja para ou no trabalho. Ou no trabalho, né? Sim, também podemos entrar no trabalho, isso é muito importante. As pessoas têm a visão de que no trabalho não podem ser intimadas, não podem ser presas, mas podem sim, né? É a pessoa, eu não estou prendendo o trabalho da pessoa, eu não estou prendendo o local de trabalho dela, não estou executando a ordem, né, vinculada a um endereço, e sim a pessoa, muitas vezes, claro que depende do mandado, né, o que tem que ver, não pode também ter abuso de poder, mas nós estamos vinculados ao mandado.
São 19 anos de profissão. São 19 anos de profissão já. Isso, quando tu sai de casa, assim, quando tem que trabalhar, ainda tem, assim, esse frio na barriga, essa adrenalina, essa coisa de como eu vou lidar com isso? Ainda existe isso? Sim, existe ansiedade, claro que sim. Muitos de nós sofremos com isso, inclusive, muitos oficiais de justiça. Somos poucos na comarca, na comarca estadual, né? Porque nós temos a esfera federal, são outros oficiais que trabalham com outro tipo de processo, né? Processo do trabalho, processo federal. O nosso é um pouco mais complexo, ele abarca mais número de casos, né? Nós trabalhamos vara criminal, vara civil, vara da família. Então, é bem extenso, assim, o leque. Isso te possibilitou, assim, conhecer a cidade, conhecer bem a cidade, as pessoas, cada canto da cidade? Porque esse é o teu perímetro, a gente entra, né? em tudo quanto é lugar inimaginável, que pode ter certeza. A gente vai desde a casa do rico, do prefeito, até a casa da pessoa humilde, a pessoa, né, que não tem condições financeiras. Em favelas, em reuniões, Câmara de Vereadores, qualquer lugar. A gente tem acesso praticamente a tudo. Vocês têm que executar Sim, presídio. Por exemplo, uma pessoa está presa, ela vai receber determinações do juiz, né, de audiência, de citação, de intimação, para juntar algum documento ou fazer o rol de testemunhas. Tudo isso é o oficial de justiça que faz. Isso tu te adaptasse a esse trabalho tendo um posicionamento, assim, desde o início tu te preparasse para ter uma postura para esse trabalho ou isso é natural para ti? Na verdade, eu tenho facilidade com o público, já tenho por natureza. A gente como percebeu aqui duas elfos conversando, que gostam muito de conversar. Isso. E tu tem bastante facilidade também com a parte social, assim, né? Com trabalhar com o público, né? E eu também tenho, graças a Deus, eu também tenho... A gente gosta, né? A gente gosta. As meninas lá do fórum, as minhas amigas lá, oficiais de justiça, né? Elas ainda brincam comigo e dizem, o que tu vai citar a pessoa e ela ainda te agradece e né? E gosta de ti, né? Então... Isso é um ponto positivo? É um ponto positivo. Tu faz na paz, né? Tu consegue trabalhar com calma, diminui o teu estresse e a tua ansiedade. Mandados difíceis tem, o que sempre vão, acredito que sempre vão ter, né? Então a gente precisa trabalhar isso para poder, não se sabe o que vai esperar, né? A gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Qual vai ser a reação da pessoa. Em geral, a gente espera que seja uma reação boa. Mas é claro que tem alguns mandados que incomodam, né? Aquilo te traz, para a pessoa que vai receber, traz alguma tristeza, algum constrangimento. Desconforto, né? Desconforto, no mínimo. Claro. E aí a pessoa, muitas vezes, tenta descarregar em cima do oficial de justiça. Essa coisa da intolerância que a gente tem vivido na sociedade, tu percebe assim? Sim. Nos principalmente últimos anos, nessa área de trabalho? Claro, sim. Né? A gente percebe assim que o povo está bem mais intolerante e não importa a classe social, tá? É o que não importa mesmo. Talvez, como eu comentei contigo antes de a gente começar o programa, seja um problema realmente de querer ganhar o mandado no grito ou conseguir, né, espantar o oficial de justiça. Ou eu ainda não consigo identificar o certo. Talvez varie de pessoa para pessoa, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Importante esclarecer, então, que o oficial de justiça tem que cumprir seu papel. Isso. Né? E não discutir a ordem. Eu não discuto a ordem, eu cumpro. Eu dou efetividade, né, ao mandado. E aí, se tu quiseres discutir aquela ordem, aquela determinação, é através de advogado, né, perante o juiz e assim por diante, ou numa audiência que vai ser marcada, ou sei lá, né? Só falar da tua profissão já daria um programa inteiro, porque tem muita coisa que se desconhece e que seria interessante, né, para utilidade pública. Mas a gente vai ter que interromper de novo. Certo. Não dá para acreditar, né, que passa tão rápido. Mas no terceiro bloco a gente vai falar sobre uma coisa bem legal, um hobby teu, que não tem como não falar dele. Que aliás eu tô meio abandonada, né? Ai. Quem sabe agora volta. Quem sabe agora volta, né? Porque a bicicleta tá ali, Opa, é o que ela foi já comprada. tá entregando aqui, ó. Gente, nós vamos contar melhor sobre isso no terceiro bloco, então não sai daí, a gente volta já. É isso aí.
ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco do programa Simplicidade de hoje. Uma é o que conversa com o outro. Aliás, eu preciso comentar. O Felipe está aqui gravando, ele fala, é o que vai? Qual das duas? A gente é o que senta, qual das duas? Essa é. Ele nunca passou por isso antes, não. Né? Tudo muito inusitado aqui. Olha só, tem uma coisa que na tua vida, assim, que é muito forte, que é o pedal. Bicicleta, né? Pedalar. Isso vem da família do teu marido. Sim, né? Com certeza. Tu és nora do Luiz, do Giba Cicle, isso, que tem uma sim. história aí na cidade. Sim. E ele também, tu estava falando que ele é apaixonado por bicicleta e isso contagiou a família inteira. Sim. Como é que é isso para vocês? Tu estava falando no finalzinho do segundo bloco que está um pouquinho de lado. Diante de muitos processos, a gente trabalha bastante. Para mim, está um pouco mais afastado, né? Eu já pedalei muito, eu que até grávida do meu primeiro filho, eu ia para a faculdade de bicicleta, voltava, né? Sempre gostei muito da bicicleta. Aliás, muita gente em Tubarão lembra de mim em cima de uma bicicleta, porque eu andava muito de bicicleta e eu gosto muito. Meu marido é apaixonado pela bicicleta, né? Eu gosto, ele é apaixonado pela bicicleta. E o meu filho mais velho também, o Guilherme, correu vários anos, a gente incentivou muito e ele parou porque a faculdade exige, então ele precisou parar, né? O Zé correu muitos anos, né? O meu sogro também correu no Uruguai e teve um histórico assim. Eles são uruguaios, é uma família de uruguaios, tem só um filho brasileiro. E trouxe também, né, toda a loja, a estrutura para Tubarão há mais de 30 anos atrás. E eu conheci meu marido também há mais de 30 anos atrás, né? Então, desde nova eu tenho... Né, já tem essa história. Tenho essa história e a bicicleta é a minha decoração da sala. Depois tu mostra, por favor. Deixa eu mostrar, com certeza. Mas ela entrou na tua vida por influência dele? Ah, com certeza. Embora eu gostasse muito, porque se não fosse pelo meu gosto, talvez ele não conseguiria inserir, mas ele é uma influência muito forte, tanto nas crianças, né, nos meus filhos, quanto na minha vida. Mas se a gente for pensar, a bicicleta é um negócio que acho que difícil a criança quem não goste. Né? E aprender a pedalar e soltar as rodinhas e a sensação de liberdade, essa sensação de equilíbrio, de liberdade, de dominar ali a bicicleta e poder é um meio de transporte, enfim, tem tudo isso, né? Embora no Brasil nós não temos uma política de qualidade com relação à bicicleta, né, é uma pena, mas se a gente vai para a Europa ou a alguns outros países, ela é muito usada, né? Ela é um meio de transporte muito eficaz, limpo, né, Falando assim da tua profissão e da prática da bicicleta, tem alguma história engraçada assim que tem a ver com algum dia que tu saiu de bicicleta e foi trabalhar? Eu fui trabalhar de bicicleta um certo dia, fiz um plantão diário e saí, peguei a bicicleta e fui para o presídio de bicicleta com meu marido, nós somos os dois. Chegamos lá e tinha uma senhora muito arrumada assim, com uma caminhonete grande, bonita, e ela estava esperando o alvará de soltura que eu estava levando na minha mochilinha. E ela olhou e me perguntou, tu é oficial de justiça? Eu falei, sou. Falei, sim, senhora. E quando ela olhou para a bicicleta e olhou para mim, ela disse, eu achei que vinha um homem e que vinha com um carrão. E aí eu respondi para ela que o alvará seria tanto eficaz quanto se viesse um homem e tivesse de carrão. Outro dia também, eu fui cumprir um mandado aqui embaixo no Andrino, e como eu estava de bicicleta, a mulher ficou desconfiada, achou que eu não era oficial porque eu estava de bicicleta. Então, é essas coisas que acontecem, né? O que a pessoa, às vezes, liga, né? O sexo, o carro, a profissão, e tem esses preconceitos, né? Que esses paradigmas, tem que né? rir, a gente ri da situação, porque, na verdade, são situações engraçadas, né? Qual a relação da
entre a bicicleta e simplicidade para ti? Acho que a bicicleta é um meio de transporte simples, ele é limpo, acho que tem muito a ver com simplicidade, né? Muito. Acho que seria o que seria ideal, seria um transporte ideal para o nosso futuro dos nossos filhos, né? A gente está falando aqui, o programa todo a gente está falando de alguma forma de como lidar com certas situações e até trazer um pouco mais de humor, de bom humor, né? Um trabalho sério, o nome, né? Que muitas vezes a gente, enfim, ouviu brincadeiras e tal, e quantas pessoas devem ouvir por aí, e o próprio uso da bicicleta, de repente, no teu trabalho. Como é que tu, fazendo um resumo assim, de tudo que a gente conversou, qual a importância de ter esse posicionamento diante da vida, para a gente finalizar? Desse bom humor, dessa coisa de levar na brincadeira. Apesar de algumas coisas serem sérias, mas saber trazer leveza. Tu acha que faz sentido isso? Acho que é muito importante isso. A gente precisa fazer mais leve, fazer mais simples. É o que o ser humano está precisando nos últimos tempos, né? É o que nós precisamos fazer mais simples. É necessário para a nossa saúde mental, psicológica, nossa e das nossas famílias, no nosso trabalho, né? É necessário. A simplicidade trazer leveza e simplicidade, né? Mais é menos, né? É verdade. Eu acredito muito nisso. Sim. Quero te agradecer. Adorei esse programa. Adorei, a gente retoma a simplicidade desse ano, conversando assim de uma maneira emblemática, né? De Elke para Elke. Isso. Quero te agradecer por nos receber aqui, né, na tua casa, no teu espaço. Muito obrigada por ter vindo. E desejar aí ainda muitas boas saúde, histórias, saúde, bom trabalho e tudo de bom. Vocês também, agradeço muito. Tá bom? Obrigada. E a gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história, até o próximo Simplicidade. Muito obrigada.